missão de observação da CPLP declara as eleições em São Tomé e Príncipe como livres e justas. Eu vou então passar a ler a declaração preliminar da missão de observação da CPLP às eleições legislativas, autárquicas e regional em São Tomé e Príncipe. Os senhores jornalistas depois creio que terão acesso a uma cópia integral desta declaração. Missão de observação da CPLP às eleições legislativas, autárquicas e regional em São Tomé e Príncipe, 7 de outubro de 2008. Em resposta ao convite formulado pelas autoridades são-tomenses, a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, CPLP, constituiu uma missão de observação às eleições legislativas, autárquicas e regional em São Tomé e Príncipe, realizadas no dia 7 de outubro do ano em curso. Chefiada por mim, Zacarias Albano da Costa, antigo Ministro dos Negócios Estrangeiros de Timor-Leste, a missão de observação eleitoral integra 16 observadoras e observadores, entre as quais deputados da Assembleia Nacional de Angola e da Assembleia da República de Portugal, em representação da Assembleia Parlamentar da CPLP, diplomatas e outros funcionários indicados pelos Estados-membros, assim como pelo Secretariado Executivo da organização. Presente no país entre 4 e 9 de outubro, a missão de observação eleitoral da CPLP manteve contactos com autoridades são-tomenses, dirigentes de partidos políticos concorrentes, representantes diplomáticos dos Estados-membros, com a Comissão Eleitoral Nacional e com a coordenadora residente do Sistema das Nações Unidas, entre outras entidades locais e internacionais. A missão de observação eleitoral da CPLP desdobrou-se em 8 equipas que cobriram 6 distritos de São Tomé, distribuídas da seguinte forma: 2 equipas em Água Grande, 2 equipas em Mesoche, uma equipa em Lobata, uma equipa em Cantagalo, uma equipa em Lembá e ainda uma equipa em Caué. A missão de observação eleitoral da CPLP concentrou a sua observação no dia da votação, tendo acompanhado a abertura e o encerramento das urnas e a contagem nas mesas das assembleias de voto. No dia das eleições, a missão de observação eleitoral da CPLP observou 223 mesas de voto, de um total de 247, correspondendo a cerca de 91.500 eleitores, de um universo de 97.342. De acordo com a observação realizada, a missão de observação eleitoral da CPLP considera que as eleições decorreram com base no respeito dos princípios democráticos e direitos políticos consagrados na Constituição da República Democrática de São Tomé e Príncipe, no contínuo reforço das boas práticas e de acordo com os procedimentos previstos na lei eleitoral do país. Constata-se igualmente que foram asseguradas as liberdades cívicas e os direitos democráticos e os direitos políticos fundamentais dos cidadãos, designadamente a participação no processo eleitoral, através do exercício do direito de voto, no respeito da igualdade do sufrágio universal. A missão de observação eleitoral da CPLP destaca a significativa afluência dos eleitores às urnas e congratula-se com a elevada participação de mulheres e jovens neste ato eleitoral, assim como na composição das mesas. Na sua observação, a missão de observação eleitoral da CPLP constatou algumas dificuldades logísticas que, sem comprometer o normal funcionamento das assembleias de voto, recomendam o reforço da capacitação dos agentes
envolvidos no ato eleitoral. A missão de observação eleitoral da CPLP reconhece os esforços desenvolvidos pelas autoridades na promoção da educação cívica junto dos eleitores para uma participação plena e esclarecida. A missão de observação eleitoral da CPLP destaca positivamente o envolvimento de todos os atores políticos e intervenientes no processo eleitoral. Registra ainda o contributo das forças de segurança para a manutenção da ordem nas assembleias de mesas de voto. A missão de observação eleitoral da CPLP congratula o povo de São Tomé e Príncipe pela forma cívica e massiva como exerceu o direito de voto, contribuindo para o reforço do Estado de Direito e para a coesão e afirmação internacional da comunidade dos países de língua portuguesa. São Tomé, 9 de outubro de 2008. Disse. Estou então à vossa disposição, senhores jornalistas, para alguma questão que queiram levantar. A propósito da agitação que se observou até ao final do dia, quando alegadamente estão a ser reportados votos da Comissão Eleitoral Distrital, se a missão de observação teve a oportunidade de verificar o que aconteceu, percebi que não refere aqui no comunicado final, como é que virou esses acontecimentos? Bem, nós tivemos a oportunidade apenas de ver, de presenciar os acontecimentos de longe. De longe, eu digo, não tão perto dos manifestantes, por questões de segurança. Mas aquilo que eu posso dizer é que, face aos desenvolvimentos, nós reconhecemos, reiteramos a nossa confiança nas autoridades são-tomenses e apelamos para que as divergências que possam existir sejam resolvidos pelos mecanismos legais habituais e através dos órgãos competentes. Tendo em conta que um dos partidos políticos, nomeadamente o ADI, contestou esta manhã a possibilidade de fraude durante o processo eleitoral, tendo avançado que até já interpuseram um processo junto ao Tribunal Constitucional. E no vosso balanço dizem que o processo decorreu de acordo com a lei do país. Que comentário se pode fazer ou comparação dessas duas versões dos casos? Bom, eu volto a reforçar que a nossa missão concentrou a sua observação no dia da votação. Acompanhamos a abertura e o encerramento das urnas e a contagem das assembleias, nas mesas das assembleias de voto. É essa o nosso mandato, digamos assim. Não constataram nenhum indício de fraude? Durante o processo eleitoral, até a contagem nas mesas das assembleias de voto, não. E também dizer que a missão reitera o apoio a todos os intervenientes. Como disse no princípio, achamos que as divergências a existir, que sejam resolvidos pelos mecanismos legais, habituais, e através dos órgãos competentes. Acreditamos que o povo de São Tomé e os líderes políticos em São Tomé já estão bastante maduros, já viveram períodos de coabitação, de coligação. A democracia está bastante madura e estamos confiantes que saberão, no quadro dos mecanismos legais e através dos seus órgãos competentes, resolverem qualquer problema que venha a surgir. Por fim, também gostaria de dizer que os resultados já não estão dentro da nossa observação.
A nossa observação, como referi no princípio, concentra-se apenas no dia da votação, acompanhamento da abertura e o encerramento das urnas, a contagem das mesas das assembleias de voto, até o anúncio dos resultados provisórios que aconteceu ontem. Eu tive a oportunidade de estar com o antigo presidente Dr. Miguel Trovoada no dia da votação e ele também insistiu que nós estivéssemos aqui até o anúncio provisório dos resultados. Eu disse-lhe que mais do que isso, iremos ficar mais uns dias e fico também, posso também dizer que com a decisão de estar aqui mais uns dias, poderemos então acompanhar a evolução da situação nos próximos tempos. Portanto, é isso que me importa dizer. Não é? Na sequência disso, permitam-me clarificar a informações postas a circular de que os observadores da CPLP poderão integrar as assembleias distritais para garantir alguma isenção ou credibilidade nesse processo de verificação de apuramento distrital. Essa informação corresponde à verdade? Bem, até agora não nos foi pedido nada. Nós ontem estivemos no apuramento distrital, mas, como disse, coincidiu com a conferência de imprensa da Comissão Eleitoral Nacional para a divulgação dos resultados provisórios e também porque pararam o apuramento distrital e por isso é que não continuamos. E como compreendem, também o espaço era exíguo e nós podemos apenas ficar fora na varanda a observar aquilo que se passava lá dentro. Novamente, não recebemos ainda nenhum pedido para isso. Mas se houver essa possibilidade de fazer, bem, se nós estivermos aqui, naturalmente que iremos acompanhar. Mas de quem deverá participar? Não posso assegurar que possamos estar em todas as contagens distritais, dado que a nossa equipa ficará reduzida apenas a quatro pessoas. Só mais uma questão, mas os distritos onde existe uma maior concentração populacional confinam-se em Água Grande, onde está a cidade capital de São Tomé, e a de Mesoche, onde curiosamente foi assassinado um rapaz de 35 anos. E a questão que lhe coloco é se era possível contar com a vossa presença nesses dois distritos onde há o risco eventual de alguma situação menos correta de contagem de votos, para não dizer fraude. Estamos a acompanhar atentamente o desenvolvimento da situação e certamente que, como missão de observação da CPLP, estaremos, ou tudo faremos para contribuir para que o processo decorra na maior normalidade possível.